Meu amigo Gleuber Ferreira, genealogista e pesquisador da história regional, colunista da revista Conquista Top, ele também é fotógrafo, há 20 anos pesquisando a história de Vitória da Conquista. Eu o conheci, foi um prazer incrível, já naqueles eventos memoráveis do Massicas Indoor. Não sei se foi Carol que me apresentou, não sei como é que foi, eu sei que foi muito bom. Boa noite, meu amigo. Boa noite, Marcinha. Boa noite, ouvintes da Clube FM. É um prazer imenso estar no seu programa. E aproveitando desde já, agradecendo essa oportunidade de estar aqui no seu programa e valorizando a história local, nossa terra. Que é uma terra gostosa. Você é daqui, Gleuber? Sou anangeense, catingueiro. Você é da beira do Rio Gavião? Sou da beira do Rio Gavião. Já joguei bola ali muito. Já joguei muito naquela ponte. Você conhece lá Boa Ventura? Conheço. Jogou muita bola. Era mais um pouco antes de você ser meu aluno Paulo VI, Pedro Ribeiro. Ali, antes, no Paulo VI, eu frequentava os Marianinhos, que é lá no seminário Nossa Senhora de Fátima, sob a coordenação do saudoso padre Frei Adriano, Congregação Mariana, e lá ele incentivava o esporte, ele fazia os times, e íamos sempre jogar em Anagé, tá entendendo? Porque tinha um segmento mariano lá em Anagé, a gente ia jogar lá, aquele sol terrível, rapaz, não era brincadeira, e era difícil ganhar de Anagé lá dentro. E o Boa Ventura é quem comandava o espetáculo, cracaço, Boa Ventura, muito bom. Mas, Gleuber, é um prazer recebê-lo aqui, para surpresa minha, eu conheço, já falei, fotógrafo, mas não sabia dessa sua arte, dessa sua história, dessa dedicação, embora não seja formado em história, mas é genealogista e pesquisador. Em primeiro lugar, diz aí aos nossos ouvintes o que é genealogista, por favor. O genealogista, ele trabalha com a genealogia das famílias, né? Sim. Eu comecei a fazer a pesquisa sobre a genealogia das famílias de Conquista, principalmente a de João Gonçalves da Costa, que foi o fundador daqui. Aí vem Gonçalves da Costa, Oliveira Freitas, vem Ferraz de Araújo. Essas famílias foram entrelaçando uma com as outras. Sim. Aí surgiu aquela questão de Xangai, Elomar Figueira, Glauber Rocha. Vamos deixar Glauber Rocha, Xangai e Elomar para mais à frente. Daqui a pouquinho a gente fala sobre isso. Mas vamos falar de João Gonçalves da Costa, que é o descobridor de Vitória da Conquista, o fundador, na verdade, não é isso? Como eu trabalho há 20 anos no fórum, como genealogista e pesquisador, e me especializei nessa área. Sim. Buscando documentos, eu trabalho com documentos, não que a oralidade fica de fora, Sei. certo? Mas eu sempre questionei porque tem muitos pontos que precisam ser esclarecidos em Vitória da Conquista. E o fato de eu não ser historiador, não ter um diploma, não significa que a gente não conhece. Porque eu vou para o porão, eu vou procurar documentos, eu folheio cada documento daquele, e os documentos atestam muitas coisas interessantes da nossa história. Existe um buraco negro na nossa história, por exemplo, de 1840 a 1889, Sim. Que começaram os intendentes, ninguém sabe quem governava a conquista, quem eram os prefeitos, que era juiz de paz, os secretários da Câmara, o presidente da Câmara. Então não tinha... É vago isso aí. E eu encontrei essas documentações tudo dentro do fórum. Mas é vago, a cidade desconhece? Ou são controvérsias? Não, a cidade desconhece. Nenhum historiador tem documentação. Mas peraí, você está falando isso sério? Estou falando sério. Mas, por exemplo, nós temos aqui historiadores fantásticos, Existe, né? Por exemplo, Rui Medeiros. É um excelente historiador, mas... Carlos Jová, Humberto Flores. Tem aí um amigo de Marcelo Flores, que é Paulo Otávio, né? E tantos outros, Mozart Najura, que Deus já levou. Então, enfim, nós temos uma gama de historiadores. Na verdade, eles não têm... Não, tem muitos historiadores que estão aqui, aí alguns escrevem os livros. Sim. Aí o outro pega na mesma fonte daquele livro e vai publicando. Onde tem o erro vai propagando. Sim. Os erros vão propagando. Não há pesquisa. Aníbal Lopes Viana foi um grande historiador, ele fez muitas coisas pela oralidade, foi excelente o trabalho dele, mas muitas coisas que estão ali não condiz com a realidade quando eu deparei com documentos mostrando ao contrário de muitas coisas. Sim. São documentos, a família Guzmão, muitos historiadores contam a história, aí eu encontro o testamento de Plácido da Silva Guzmão, mostrando tudo da história dele. Quantos filhos teve, de onde ele é, natural de onde é. O pai faleceu aqui na Laje do Gavião,
ele já estava aqui naquela região naquele tempo, então os livros não contam a realidade. Sim. Eu encontrei a certidão de casamento de Plástico, que fala que a mulher de Plástico é Lourenço da Cruz Prates, e na realidade é Matias João da Costa Neto. Então são documentos que eu trabalho com inventário de testamentos, eu rodo Caetité, Salvador, eu fotografei, microfilmei todas essas documentações, e eu chego em casa, leio todos os documentos. Então essa questão de João Gonçalves, o que está na revista aí faz parte do meu livro, João Gonçalves da Costa, herói ou vilão? Para muitos é um herói, para outros é vilão, mas o que interessa para mim é os fatos, é a realidade. Há uma controvérsia, essa questão de João Gonçalves, existia muitos homônimos, João Gonçalves da Costa, e aí afirma que o João Gonçalves de 1743 recebeu uma patente, um negro, preto fogo. Eu não contesto com isso, eu sei que ele tinha um João Gonçalves recebendo uma patente, só que um negro com 23 anos recebendo uma patente, e o outro que recebe uma patente em 1781, para mim são duas pessoas diferentes. Sim. Os nomes são iguais, porque eu estou com documentos de Portugal, do governo ultramarino, que eu procuro ler igual eu procuro uma agulha no palheiro. E aí mostra o outro João Gonçalves, não daquele. Porque esse João Gonçalves nosso aqui hoje, quando ele vai requerer a aposentadoria dele lá, que o governo baixa um decreto que todo velho tem que aposentar, desculpa que eu... Quando vai aposentar, ele é chamado para Salvador e lá leva um chá de banco, todo mundo, moço, valoriza esse homem. Aí quando manda pegar os documentos dele, o próprio cartório, que vai lá no registro de notas, mostra que ele deu entrada em 1756 e finalizou em 1796, portanto ficou 40 anos no governo. Não cito o de 44. Outra coisa, quando criou a companhia aqui dos mongóis, aqui dos índios, em Conquista, nomeou um capitão-mor para governar aqui Conquista, e João Gonçalves não era nada. Ele vivia aqui na família, e aí alguém do governo viu que logo em seguida morreu o capitão-mor. Falou, o posto está vago, coloca esse homem é um batalhador, ele abre esse homem é o João Gonçalves. É o João Gonçalves. Sim. Esse homem é um batalhador esforçado, ele está abrindo a estrada aqui e tudo, vamos colocar ele, apela pelo governo, e aí coloca o João Gonçalves para substituir o capitão-mor. Aí eu te faço uma pergunta e faço uma pergunta para os ouvintes. Se é o mesmo João Gonçalves da Costa de lá de 1743, por que ele não foi promovido para coronel? Ele recebe outra patente de capitão-mor. Quer dizer que ele recebe uma patente de capitão-mor dos pretos e agora dos brancos. Outro documento interessante, que eu achei interessantíssimo, que está nos documentos, é que quando ele captura alguns índios no mato, ele faz um relatório e manda para o governo. E aí as índias falam, meu capitão maior vai lhe pegar. Quem é seu capitão? Capivara. Ele tem uma língua, que é o índio já domesticado, que é o intérprete. E ele manda o índio aí a esse capitão Capivara. E quando chega lá, o capitão fala, quem é esse homem? É aquele branco que meus parentes pequenos, que meus parentes temem. E aí ele volta a falar que sou eu sim, eu sou o mesmo. E eu não tenho medo de você, porque eu apenas com um soldado matei você, irmão. Eu vim amando de outro branco. O que eu achei estranho é quando você fala, olha, deu uma oportunidade a esse cidadão, ele é bom, ele é esforçado, mas ele foi quem descobriu fundou a Vitória da Conquista. E por que ele ficou? Por que ele ficou tão, digamos assim, à margem? Por que ele ficou à margem? Porque quando ele subiu o Riachão do Gado Bravo, subiu o Riachão do Gavião, que você citou há pouco, ele vem magiando junto com João da Silva Guimarães, e aí ele encontra os índios aqui, os índios mongóis, né? E começa a lutar. Então naquele tempo você imagina que as espingardas não é igual a de hoje, ela carregava, ela esquentava. Socar. E os soldados ficavam desesperados. Os soldados ficavam desesperados, querendo fugir, querendo ir embora e tal. E aí foi aí quando ele apelou para uma santa. Eu não estou questionando a fé de João Gonçalves. Ele apelou para a santa Nossa Senhora da Vitória, que se ele tivesse a Vitória ali, construiria uma capela no lugar. Sim. Eu não estou questionando isso. Agora, hoje Vitória da Conquista tem um nome, Vitória da Conquista. Olha, veja a redundância. Vitória de quê? No caso de Nossa Senhora da Vitória, quer dizer que você chega e termina os índios, você conquistou os índios? Porque conquistar é uma coisa. Exterminar é outra. Exterminar é outra. João Gonçalves declarou para o príncipe Maximiliano que ele tinha prazer, ele contou ele colocava cachaça dentro da pimenta, ele mandou exterminar os índios todos. O João Gonçalves? O João Gonçalves, ele contava com o maior prazer, está no livro de Maximiliano. Entendeu? Então, o famoso banquete da morte é uma realidade.
Os índios foram exterminados. Os índios foram exterminados, diferente de uma conquista. Agora os índios mongóis eram civilizados assim, ele plantava mandioca, banana, ele tinha aquela cultura dele. Tinha outros índios rivais, eles tinham a própria história. Vocês vão ver que a revista ela vai contar por partes, as pessoas vão acompanhar essas histórias, que são histórias não que eu estou inventando, são histórias que estão documentadas e que são reais. E você fala que você vai para os porões dos fóruns, onde tem arquivos, onde tem documentos, 20 anos enfrentando inclusive como é que chama? Os fungos, aquilo para quem tem asma deve ser terrível. Eu peguei uma bactéria no fórum, fiquei Sim. 1 ano e meio afastado, peguei na mão, porque a luva cocô, por causa disso. Mas mesmo assim, hoje eu uso luva de silicone, eu uso material apropriado e tudo, mas eu peguei uma bactéria, porque não é fácil, ninguém quer ir no porão. Agora, todas as documentações de conquista, inventário de 1780, estão organizadas nos arquivos, que ninguém conhece, são poucos que conhecem. Alguns historiadores, alguns professores de história, que às vezes estão formando para a história, mandam outras pessoas pesquisar no lugar deles e não sabem realmente da história. Pesquisa lá para mim e vai muitas pessoas lá que pegam processo de uma caixa, colocam em outro, e eu tenho esse trabalho de organizar, de fazer tudo e mostrar o que é certo. Eu fui estudar paleografia para me entender o que significava aquela letra. Manuel é mel, Rodrigues é Ruiz. Esse tempo foi bom demais para mim. Me aperfeiçoar nessa questão. Eu estou conversando com essa figura simpaticíssima, meu amigo Gleuber Ferreira, a quem eu encontrei há pouco instante naquela belíssima praça que hoje chama Tancredo Neves, que é a praça que já foi Praça da República, Praça das Borboletas e Rua Grande, ali onde houve o embate, né, entre os índios e o João Gonçalves das Costas, que foi retratado numa das tarefas da Gincana Massigues no Centro de Cultura. Portanto, ali, segundo dizem, existem ossos indígenas ali sobre é verdade isso? Eu contesto isso aí. Você contesta? Contesto. Então você vai contestar daqui a pouquinho, porque nós vamos aos comerciais e Jonathan está olhando assim para mim atravessado, e quando ele faz isso é porque ele está dizendo, olha, está na hora de nós falarmos em nome dos nossos apoiadores. A gente volta daqui a pouquinho, meu caro. Com certeza. Olha, bonito. Ali, Marcinha, respondendo sua pergunta, o Rio Gavião nasce no município de Jacaraci, nos Gerais, próximo à localidade da Pedra Furada. Grato, Humberto Ladeia. É isso mesmo, Jânio? E tem mais uma outra mensagem ali. Boa tarde, Marcinha. Pergunta respondida: onde nasce o Rio Gavião? Na cidade de Natal de Jânio Freitas, no programa que tem como tema a história de Vitória da Conquista. Eu me encanto mais ainda. Parabéns. O prêmio é receber essas informações valiosas. Que bom, então. Tá vendo você como é legal isso? Exatamente. Saber, mas nós falávamos de... A questão dos ossos, dos terrenos da praça. Você contesta? Contesto. Jura? Juro. Por quê? Porque eu tenho documentos provando que a Igreja Católica, a antiga Igreja Católica, essa aqui que está na revista, Sim. Ela ficava de frente à outra, ela ficava na praça. E todas as pessoas antigamente eram sepultadas, principalmente as famílias mais afastadas, Tradicionais, afastadas, elas eram sepultadas dentro da igreja. Dentro da igreja. Aí começaram a igreja a criar rachaduras, e começaram o mau cheiro e tal. E a Câmara de Vereadores daquele tempo, de 1850, 60, já começou a manifestar, pedindo ao governo ajuda financeira para não deixar mais sepultar ninguém ali, porque não havia cemitério em Conquista, entendeu? Começaram a sepultar ao lado da igreja. Sim. E quando houve a demolição da igreja, naturalmente passou o trator que era alta ali, demoliu, e encontraram esses ossos. Mas esses ossos não eram dos índios. Era dos povos que era sepultado ali. O cemitério antigo era dentro da igreja. Eu tenho vários inventários que as pessoas faziam o testamento e falavam que o desejo dela é ser sepultado dentro da igreja. E esses índios mortos Os índios foram sepultados onde? Porque muitos índios foram exterminados fora, mas a realidade era na Batalha. Hoje a Fazenda Batalha, que é mais distante, hoje é na Pedra Branca. Sim. Então era a aldeia desses mongóis. Pedra Branca ali próximo da região do Bigol. Para cá, que já na Serra do Biripiri, logo abaixo. Desse lado de cá do viaduto, do anel viário. Sim. Certo? Ali, na Pedra Branca. Entendeu? Então existia essa Fazenda Batalha
que João Gonçalves até falar que ganhou as terras tudo, mas na realidade o governo vendeu essas terras. Eu tenho as escrituras lá que a pessoa, o governo, Conde da Ponte, que na época que era o governador, vinha cá e dividia essas terras, vendia por 4 anos, você pagava 4 parcelas por ano, entendeu? As próprias terras daqui. E João Gonçalves, pelo fato de ter a terra que ele pegou, doou para a igreja uma parte dela, né, que hoje muita gente contestou na época, enfrentou a igreja que pertence à igreja católica hoje, que é esse ciclo aqui no centro, tem um limite, né? Ok. Mas essa questão dos ossos dali, da Praça Tancredo Neves, que era uma praça só, Barão do Rio Branco e a Tancredo Neves era uma praça só, que era 15 de novembro, Sim. Eu tenho documentos mostrando que ali o cemitério era dentro da igreja e ao redor, entendeu? E não os índios, como muita gente falava, que os índios foi exterminado ali. Para você acessar, para buscar esses documentos tão contestados, como você disse, que traz algumas dúvidas, é fácil o acesso para você ir ao fórum, às fontes? Infelizmente é dificílimo. É dificílimo? Não é qualquer pessoa que tem acesso. Principalmente agora, Marcinha, depois dessa privatização do fórum, que terceirizou, é uma burocracia total. Hoje, nós historiadores que tinha facilidade de entrar, pegar um documento que demorava meia hora, hoje não, você tem que pagar taxa, esperar 30 dias para dar uma resposta de uma coisa que você já sabe onde é que está. Mas, digamos, se você precisar de um documento em Condeúba, minha terra, você consegue? Consigo. Há uma dúvida que paira no ar. As pessoas criam essa dificuldade e fica jogando, e aí fica no ar. Eu quero que os ouvintes saibam disso, colocando em xeque a minha idade. Eu juro e provo para todo mundo que são 42 anos, tem uns que dizem que são 43, outros chegam a dizer que são 44. Como é que você pode provar isso? Porque eu trabalho com documentos, existem os certidões de nascimento, óbitos. Naquele tempo, não tinha certidão de nascimento. Os pais, eles anotavam na caderneta o nome dos filhos, ia nascendo aí, e nem ele registrava. E quando chegou a lei obrigatória, 1829, 1929, que todo mundo tinha que registrar. Para casar no civil, era obrigado a ter o registro. Minha avó, que nasceu em 1908, meu avô em 1907, casou em 33, então para casar tinha que ter o registro civil. Aí foi lá e fez, eu nasci em 1907, estou declarando aqui que em 1907 trazia a testemunha e fazia o registro de nascimento. Então muita gente registrou com 80 anos, o pai chegava com a relação dos filhos e falou, esse aqui nasceu. No mesmo registro tem o relato de vários filhos registrando, e foi o caso de todos nós aqui. Não tinha uma lei para obrigar o registro de nascimento. Mas a documentação, hoje existe para muitos que pensam que não tem documento, aqui no arquivo do fórum, que é uma pena estar lá jogado, nem todo mundo tem essa coragem de entrar, mas está lá registros intactos que as pessoas, é um extermínio da nossa história. Não quer cuidar, roteiros caindo, pingando, molhando documentos, e quando você vai tentar resgatar, eu ainda consegui resgatar uns jornais antigos, levei para o coordenador lá do arquivo municipal, que hoje digitalizaram esses jornais antigos, do combate de 1920, 1934, que está aí perante a sociedade. Desculpe, querido, deixa eu interromper, eu quero pedir desculpas, mas desculpas a vocês, inclusive, aqui, que estão no estúdio, e também ao público, principalmente, que eu estou tossindo toda hora, mas eu não tenho como, eu preciso fazer o programa, eu peço desculpas. O historiador publicou ainda que as pessoas, o João Gonçalves, para você ter uma ideia aqui, foi preso em Minas, fugiu da cadeia de Minas, e ninguém nunca contou essa história. O João Gonçalves? O João Gonçalves, por que ele foi preso lá? Ele foi preso porque o João da Silva Guimarães, que era de Minas, quando ele voltou, ele tinha um filho bastardo. E esse filho veio requerer as terras, essas terras de Barra do Choça, Conquista, o sertão Ressaca em si, que abrangia até lá a sua terra, em Condeúba, ficou no meio de um conflito, porque naquele tempo o norte de Minas pertencia à Bahia. Certo. Araçuaí pertencia à Bahia. Só que aqui a comarca era Jacobina, depois ficava lá, vai pagar o tributo aonde? Jacobina? Vai pagar Araçuaí? Jacobina? Jacobina, lá na Bahia. Na Bahia. Sim, sim. Aí da depois, terra de Raul, da exatamente. E depois que passou para Rio de Contas, né? Aí ficou esse domínio, dividiu, voltou Araçuaí pertencer a Minas, e ficou essa contenda. Aí eu sei que eu tenho documentos lá, que um filho de João da Silva Guimarães veio com vários soldados e prendeu João Gonçalves aqui e levou preso. E eu achei outros documentos, a família, os genros dele, os cunhados dele, fazendo entrevista com ele lá, o juiz entrevistando ele dentro da cadeia, João Gonçalves e um colega dele. Entendeu? Então João Gonçalves
foi preso. O próprio ouvidor aqui de Ilhéus, o substituto do outro de Francisco da Costa Nunes, questionava isso, como que o governo apoia um homem que exterminou os índios, que fugiu da cadeia, não sei por que motivo, e vai dar um título de capitão-mor. Ele questiona. Daqui a pouco eu vou te perguntar sobre Maria Clemência, essa lagoa que temos aqui, sentido Anagé, não é verdade? Exatamente. E também tem uma outra coisa que nós vamos falar, talvez não dê tempo, olha lá, é incrível como o tempo passa rápido, mas ainda dá tempo de falar, claro. Sabe, é um prêmio para a cidade, e o que é interessante, que você traz uma figura inusitada. O Gleuber, que na verdade a sua especialidade mesmo, que não é historiador acadêmico, qual é? Repete para o público. Sou genealogista e pesquisador da história regional. Por que você fundou essa revista, Conquista Top, meu caro Pedro? Boa noite, meu ex-aluno, a quem eu fiz, inclusive, cumprir de forma rigorosa uma prova final de Educação Física em 1980 no Colégio Paulo VI, do saudoso Frei Serafim do Amparo. Isso aí, Marcinha. Boa noite, Marcinha. Boa noite, ouvintes da Clube. Realmente, te agradeço a oportunidade de estar aqui, né, conversando com você, com o Gleuber, essa figura fantástica, e com os ouvintes da Clube. Marcinha, vamos para qual? Para a história do Paulo VI ou vamos partir logo aqui para a revista? Não, do Paulo VI a gente deixa por último, porque Tá essa certo. interessa principalmente a nós dois, mas evidentemente vai contemplar outras pessoas. Tá Mas certo. vamos da revista. A revista é o seguinte, Marcinha. O que eu venho percebendo? Eu vou percebendo que nós estamos perdendo a identidade da nossa história. Principalmente nossos jovens. Nossos jovens hoje estão focados em ferramentas da internet, em aplicativos, e isso é muito bom. Essa tecnologia é muito boa quando usada para o bem. Entendeu? Aí qual a proposta da revista Conquista Top? A revista Conquista Top chega para ela trazer esses fatos históricos, mostrar o que existe em Conquista, entendeu? Nosso povo, nossa gente, os talentos que temos. E o Gleuber, e quando eu vi as histórias do Gleuber, o trabalho dele de 20 anos de pesquisa, a documentação que ele me mostrou, e me provou por X mais Y, com documentos, o que ele havia pesquisado e concluído, eu achei muito interessante e eu sou fascinado por história. Embora eu seja administrador e formado também em marketing, eu sou fascinado por história, entendeu? E aí, quando veio o advento da revista que vem nessa linha de trazer a nossa história, a nossa gente, mostrar as coisas boas, os trabalhos que são desenvolvidos aqui, a revista Conquista Top, ela parte justamente nessa linha. Então eu fiquei encantado com o trabalho do Gleuber. E além do mais, ele ainda é fotógrafo profissional, com habilidade fantástica. Bom fotógrafo. Muito bom. Então, ele me mostrou esses relatos que eles têm, tudo documentado, entendeu? Ele tem os documentos e ele tinha já a história pronta. Eu li a história e fiquei apaixonado. Então nós bolamos o quadro Fragmentos da Nossa História, que vai sair e vai seguir passo a passo nas edições futuras. Entendeu? Então a proposta da revista é essa. Nessa revista tem várias aí, tem muita coisa boa de Conquista. Por exemplo, tem a escola de futebol amador, que é o 7FC, que é a escolinha do Tony Warden, que vem fazendo um trabalho botando os garotos no Flamengo, no Botafogo, no Bahia, no Cruzeiro. Fantástico, tem entrevista com os meninos, tem um trabalho dele desenvolvido, é um trabalho muito bom. Tem o Banco de Leite do Hospital Exaú Matos, fantástico trabalho. Tem a Casa da Vida, que acolhe as pessoas que vêm de fora, que estão internadas no hospital de base. Entendeu? Ah, peraí, ao lado do hospital de base? Justamente. Inclusive, uma pessoa bastante ligada a mim fez uma doação lá e disse que o trabalho é fantástico. Vê se é isso mesmo. Que a maioria das pessoas do hospital de base são pessoas que vêm de fora e não tem como... talvez se hospedar por falta de dinheiro, limita. Então, a Casa da Vida tem esse acolhimento fantástico. Que coisa, rapaz. Então, todo esse lado positivo das coisas que acontecem em Conquista, entendeu, Marcinho? Está sendo retratado na revista. Por exemplo, tem a história da escola normal, fundadores, seus administradores. Isso é legal. O acontecimento que teve na escola normal. Tem também, tem vários outros fatos interessantes. Tem matérias sobre saúde, prevenção sobre o câncer de próstata também, entendeu? Tem sobre uma doença que está maltratando muitas pessoas, que é a fibromialgia. Tem um trabalho do Dr. Alex Leite aí que é fantástico. Tem um trabalho da doutora Daniele Libório também que é fantástico, entendeu? Do Dr. Diego falando do problema ocular nas crianças. São doenças que estão surgindo e as pessoas não têm informação. Então, a Conquista Top, ela abre um leque de oportunidade na cidade. A nossa cidade é abençoada pelas revistas que tem. São trabalhos fantásticos, né? As revistas que tem em Conquista têm uma qualidade muito boa. E a Conquista Top, ela vai em uma linha editorial disso, né?
buscando trazer a história da cidade. Você falou do historiador Humberto Flores, ele faz um relato sobre a história do Bigode Pedral. Sim, sim. Entendeu? Olha, eu vou trazê-lo em outra oportunidade para que nós falemos mais disso. Eu achei legal, inclusive vou ler essa participação do Humberto. O Humberto tem histórias memoráveis, é um grande historiador e inclusive na verdade, da raiz. O Otávio Santos, que dá nome a essa rua aqui, foi o pai dele. É uma figura incrível, o Humberto. Mas me fale dela, Maria Bogaciana. Maria Clemência. Maria Clemência, que teve o perdão do seu pai? Não, ela teve uma escritura, aí eu encontrei uma escritura de perdão. O ouvinte já ouviu falar em uma escritura de perdão? Rapaz, é incrível. Quer dizer que o seu filho, olha que interessante, Jonathan, o seu filho quer o seu perdão. Aí eu fui ao fórum registrar, estou perdoando meu filho. Só que aí foi a mulher com o marido com a mulher. O marido com a mulher. Olha, João de Oliveira. Primeiro, qual foi o crime que ela cometeu? Foi ela ou ele? Ela cometeu um crime de adultério. De adultério. Com o padre. Isso aqui, Vitória da Conquista. Isso aqui, Vitória da Conquista. Sim. Em 1850. Sim. Imagine Conquista, que é uma cidade pequena, com poucos habitantes ainda, né? João de Oliveira Freitas, neto de João Gonçalves da Costa, né? Um abastado fazendeiro muito rico, cheio de escravos e tal. E ele tinha Maria Clemência e já tinha 5 filhos. E veio o padre para aqui, para a Vitória da Conquista, que não tinha, a igreja era antiga, mas não tinha um padre frequente. E o padre Bernardino Corrêa de Melo. Imagina um cara novo, um padre novo, né? E aí ele hospedou na casa de João de Oliveira Freitas. Ele era o tesoureiro da igreja. Enquanto ele estava na igreja, ele almoçava, a mulher recebeu, a família recebeu ele com o maior carinho, hospedou ele na casa enquanto ele não arrumava a casa dele. E com isso a mulher engraçou pelo lado do padre. Sim. E criou, tem um documento muito interessante lá no Arquivo Municipal de Vitória da Conquista, que é pouco divulgado, porque esse documento mostra que a cadeira dela era sagrada, mulher nenhuma podia sentar na cadeira, ela tinha ciúme de outras mulheres. Ou seja, carola nenhuma. Mulher nenhuma sentada de frente do padre, porque aquela cadeira era dela. E resultado, ele acabou causando crime de adultério. Numa cidade pequena, a população revoltou. A Câmara de Vereadores fez um manifesto para o governo, o arcebispo da Bahia, pedindo o afastamento do padre. Ele caiu fora, foi embora, e vieram os padres aconselhar Maria Clemência, que estava apaixonada. Ela assumiu para toda a sociedade que estava apaixonada por ele e que ela tinha filhos, que ela ia cuidar da família. Ela não obedeceu e foi atrás do padre para Nazaré. O João de Oliveira Freitas tinha uma escrava, Maria Bernarda, que acabou assumindo os filhos que ela deixou. Sim. Resultado que com essa escrava, o João de Oliveira Freitas teve 7 filhos. Só que antes disso ele abriu um processo contra os 2, aqui no cartório, que está registrado no livro de notas, de um crime de adultério, certo? E resultado, com o passar do tempo, o padre abandonou Maria Clemência lá em Salvador e ela estava com uma mendiga lá na rua jogada. E os filhos pedindo ao pai para perdoar, porque vendo a mãe naquele estado e tal. E aí ele resolveu perdoar a Maria Clemência. Foi no cartório e fez essa escritura de perdão que eu acabei de passar uma cópia para você e os ouvintes vão ver futuramente na revista. Essa escritura você tem ela aí no fórum? Tem ela no fórum. Tem ela portanto, no não é falácia, não é história, não é história, nada. Não isso é verdadeiro. Tem o livro, tá, a folha, a página aí, tem as fontes. É lamentável que a sociedade não tem acesso a isso, não tem acesso a essas informações, entendeu? Mas eu consegui, no tempo que eu podia ainda, consegui ler esse documento. Tem esse documento que está aqui, o nosso amigo Júnior do cartório, pode abrir as portas do cartório e mostrar. Que pena, Jesus Cristo. O programa, cada hora que passa, ele está ficando melhor, mas já estamos chegando ao finalzinho, 2 minutos. Dá tempo, inclusive, eu agradecer a minha querida ouvinte aí, a Maria das Graças Ribeiro, que ela complementa, além de sugerir o orégano, que segundo ela, e deve ser, é verdade, ótimo para tosse, ela sugere também um xarope de abacaxi, canela e mel. Mel não da minha filhinha, viu, minha querida Maria das Graças Ribeiro? Corte o abacaxi e coloque para gratinar com mel e a canela. O mel, já disse, é muito fácil, está lá em casa me aguardando, daqui a pouquinho eu vou ver. Excelente, ela pontua. Nunca mais
você vai torcer na vida. Espero que essa receita sirva para mim e para os nossos ouvintes. Muito obrigado a você, meu irmãozinho, que pena. Olha, um minuto para você agradecer a mim, a Deus e ao Jonathan, que está comandando a máquina ali da nossa Clube FM, transmitindo esse programaço, essas suas declarações históricas e que eu reputo como importante para o nosso programa. Eu agradeço, Massinha, a oportunidade. Eu sei que falar da história em poucos minutos é difícil, né? É difícil. Mas deixo aos ouvintes um convite que eu estou escrevendo um artigo junto com o Thiago José da Silva, um companheiro de luta, de batalha, que vai revolucionar Vitória da Conquista, que nós trabalhamos com documentos, coisas que historiador nenhum citou ainda. Nós estamos preparando esse artigo. Aguarde a revista Conquista Top, acompanhe a leitura dessa primeira edição, sugiro que não perca a segunda, que vai vir muita coisa interessante sobre a nossa história. E gostaria de voltar outras vezes, agradecendo logo o convite, desde já, para mostrar muitas outras coisas que aconteceram na nossa região aqui. Ok, muito obrigado aos ouvintes. Eu quero mandar um abraço a todos que nos acompanham, em nome da Toyota, da Mercedes-Benz, também em nome do Lavo e, claro, da Cicatriza, que tem uma super programação no próximo dia 13 aqui na Uninassal. É o curso de feridas, tá bom? Você não pode perder. Muito obrigado à Especiaria, ao Rancho Carro de Boi. Eu falo em nome da João e Maria, em nome do Cursinho Zenit, em nome dessa escola fantástica, número 1 na Bahia, em Vitória da Conquista, Oficina Incom, Instituto Conquistense de Oncologia.